Nasci em agosto de 1978, em plena periferia parisiense, nas margens do Sena, numa cidade que foi, para a pequena história, domínio de caça de Luís XV e, para a grande história, local de nascimento da artista Louise Bourgeois. Depois do parto, a minha mãe ficou exaurida e eu fiquei sem recurso. Lembro-me do impacto da luz e do abandono, da renúncia que é o nascimento. Estava, desde o princípio, em maus lençóis, frágil, estranha, doente, demasiado sensível, vulnerável mesmo. Descendente débil de um taxista e de uma mulher a dias, dois imigrantes portugueses, dois trabalhadores árduos e modestos. Logo à partida, integrei o grupo dos enfermos, dos desnorteados, dos desadequados. Forçada a resistir, apesar de tudo, forçada especialmente a lutar contra mim mesma. A minha última defesa, a minha única réplica, a arte. Na semana em que nasci, em agosto de 1978, Marguerite Duras filmava as avenidas de Paris, ao amanhecer, itinerário e horário de trabalho habituais do meu pai na altura. Emma Negative, um filme que a autora considerava preliminarmente ter falhado, será então a minha certidão de nascimento. Emma Negative, curta-metragem estreada em 1979, foi escrita e montada a partir de planos não utilizados de outro filme durasiano, Le Navire Night. Recuperar, resgatar, reabilitar, regenerar, reparar são estratégias comuns e fundamentais na vida e na obra de Marguerite Duras. O eixo desta autora, em torno do qual roda em permanência, é o irreparável. Marguerite Duras encarna um desespero político profundo, com o qual alumia intensamente trevas e ruínas, e defende um programa político radical. Lembremos a mulher de Le Camion, supremamente insurreta, declarando no seu desnorte que le monde aille à sa perte, c'est la seule politique. Que o mundo se desmorone é a única política possível. Declaração contundente e apocalíptica que era afinal um apelo à reinvenção, íntima e global, contra um implorável do mundo. O que aparenta ser uma perspectiva desesperada é afinal uma convicção cheia de ânimo, a afirmação vital de uma utopia. A perda ou o fim do mundo, em permanência aludidos por Marguerite Duras, correspondem aqui à diluição da ordem, das convenções, do cânone, expressam a vontade de uma igualdade total, de um destino comum que seja genuinamente comum, e ao desejo de que o capitalismo exacerbado imploda, de que o dogmatismo comunista cesse, de que os preconceitos e todas as identidades estabelecidas, petrificadas, se diluam ou desestabilizem. O termo main négative, mãos negativas, mãos em negativo, designa pinturas rupestres feitas a partir de impressões palmares, recorrendo à técnica do stencil, descobertas em certas grutas pré-históricas, um pouco por todo o mundo, da América do Sul à Austrália, passando pela Europa. O contorno dessas mãos bem abertas, pousadas sobre as paredes graníticas das cavernas, é geralmente azul, preto ou carmesim. O significado desta execução artística permanece por explicar. A visita à Gruta Castilho, onde se encontram múltiplas mãos negativas, enfrentando a fúria do Atlântico Norte, abalou imensamente Marguerite Duras. Localizada em Espanha, na costa do Mar da Cantábria, a Gruta Castilho acolhe pinturas com mais de 40 mil anos.
vestígios que serão dos mais antigos da arte rupestre no mundo, sendo talvez o melhor dos indícios de que o homem de Neandertal terá sido o primeiro a iniciar-se na arte rupestre à escala global. Ou seja, mesmo antes do aparecimento do Homo sapiens, o desejo de expressão era já uma necessidade e o espaço parietal era já utilizado como superfície de revelação. Segundo Jean-Louis Schaeffer, no livro Questões de Arte Paleolítica, as pinturas rupestres adaptam-se às características do espaço onde se encontram, no que diz respeito ao volume, ao relevo, à distribuição e articulação, qualidades sinestésicas que as enquadram. Ainda segundo Schaeffer, tudo aponta para o facto de que as grutas eram vividas enquanto território sensível. Cada gruta apresenta características físicas próprias e a sua ocupação sublinha uma dada sensibilidade. A disposição das pinturas pelas cavidades, pelos corredores das cavernas e a inclusão do relevo das suas paredes nas próprias figuras demonstram que cada uma tem uma personalidade singular. Muitas grutas estão pontuadas de marcas ou figuras parciais do corpo humano, que se torna, desta maneira, coextensivo ao lugar. Schaeffer alega que o corpo humano funcionava enquanto enquadramento, é ele que confina o conjunto de gravuras. Quem intervém, para Schaeffer, faz da gruta um corpo individual que é interpretante das figuras que aí se agrupam, passeiam, lutam, perdem, reproduzem. O corpo humano não é inteiramente figurado, nem figurado com a perfeição dos animais, por não ser uma figura, mas um interpretante do real. No fundo, o corpo humano é o espaço, sensível, tátil, sinestésico, no qual as figuras rupestres podem ser compreendidas. Desde os primórdios, parece dar-se uma implatação topográfica do sensível. Os afloramentos graníticos pintados parecem pulsar, prenhes de animação, de movimento, de acenos, de chamamentos. É precisamente ao filmar longos travelings noturnos pelas avenidas de Paris, num percurso que vai da Bastilha aos Campos Elíseos, via as grandes avenidas e a Opéra, captando a aproximação da alvorada entre as 6 e as 6h45, que ocorre a Marguerite Duras, a cinesia das paredes das cavernas. Foi um movimento dos próprios planos que fez com que falasse das cavernas da história e da humanidade. Para Marguerite Duras, as mãos negativas são um chamamento com 40.000 anos. Alguém só, todas as mãos na Gruta Castilho são do mesmo tamanho, entrou na caverna, de fronte ao mar, rodeado pelo fragor oceânico, encarando a vastidão das coisas, e gritou. Essas mãos, estampadas ao longo da parede de granito, para que alguém as visse, clamam por quem as reconheça. Je suis quelqu'un qui appelle. Je suis celui qui appelait, qui criait, il y a 30 000 ans. Je t'aime. Je crie que je veux t'aimer. Je t'aime. J'aime quiconque entendra que je crie. Sem planos fixos, numa sucessão de travelings fluidos, no limiar do visível, no início do filme ainda é noite, a madrugada desaguará paulatinamente numa hesitação pardacenta, l'image négative capta uma Paris quase deserta, uma Paris peculiar que, a essa hora, não pertence propriamente aos parisienses, mas às prostitutas, aos varredores,
e demais funcionários camarários negros e latinos que recolhem o lixo urbano, às mulheres adias portuguesas que limpam as grandes superfícies e os bancos, aos taxistas, aos distribuidores, aos vagabundos e aos sem-abrigo. Será o tumulto destes a animar os longos travelings do filme. Trata-se, ao mesmo tempo, de um filme sobre a capital francesa e sobre as cavernas. Marguerite Duras considera que as pessoas que a câmara captou ao alvorecer clamam pelo amor, pelo reconhecimento, como aqueles que viveram na pré-história. O trajeto do travelling atravessa esse mundo de apelos nunca vistos, escreve Marguerite Duras em Les Yeux Verts. O filme dá voz e visibilidade aos que não sabem ou conseguem chamar, tal como as mãos negativas expostas nas paredes das cavernas são, na perspectiva durasiana, um grito, um chamamento, uma vontade, um desejo, um anseio. Les Mains Négatives é, para Marguerite Duras, um filme terrível e, simultaneamente, um filme de amor. Utilizam-se margens, fissuras, fraturas sociais para espacializar a urgência do sensível, à maneira dos pré-históricos que utilizavam as características da superfície granítica para dar volume, destaque, movimento às suas criações. Implantação topográfica e íntima do vulgar, que é a extraordinária. À semelhança de outros trabalhos cinematográficos durasianos, é a voz de Marguerite Duras, quebrada pela idade, pela desolação e pelo álcool, que transporta a história, amplificando-a, dando-lhe uma profundidade incontida. Nos meus filmes, ninguém fala, há vozes, diz Marguerite Duras em conversa com Jean-Luc Godard. Assim, enquanto vemos, no lusco-fusco do alvorecer, desfilar continuamente as grandes avenidas parisienses, nas quais se projetam o perfil ténue daqueles que, por norma, não têm voz, ouve-se Marguerite Duras a desfiar o clamor daquelas mãos ancestrais. Segundo a autora, diante do abismo, quando se clama, somos todos iguais. E acrescenta: tentem, enquanto estão sozinhos no vosso quarto, livres, sem qualquer controle do exterior, tentem chamar ou responder acima do abismo, tentem misturar-se à vertigem, à imensa maré dos apelos. Essa primeira palavra, esse primeiro grito, não sabemos gritá-lo. Na perspectiva durasiana, a escrita é o grito que contém tudo, incluindo a história, incluindo o cinema. No prelúdio do livro que reúne os textos dos filmes Le Navire Night, Césarée, Les Mains Négatives e as três Aurélia Steiner, Marguerite Duras confessa ter-se apercebido, ao visionar os planos inicialmente rodados, que, dado as deficiências técnicas e um planeamento mal sucedido, tinha em mãos um filme falhado. Essa derrota sem recurso, essa impossibilidade artística, essa ineficiência da rodagem foi então encarada como algo favorável, como algo que lhe permitiria regressar aos livros, ela que tinha passado a década precedente a fazer cinema. Mas numa insônia luminosa, após ter encarado o desastre do filme, entreviu-o verdadeiramente e avançou para Le Navire Night. Com as sobras da rodagem, com os planos que ficaram por utilizar, realizou Les Mains Négatives. O cinema durasiano é rudimentar e prodigioso, como as mãos dos nossos antepassados que nos acenam na escuridão, caverna e ecrã, assombrosa. Não acreditando na salvação, porque da morte, da dor, da perda ninguém se pode livrar, é sabido que se resiste, e isso é efetivamente assinalável. Porque se resiste, resiste-se porque o clamor perdura. Salvar também é resgatar, defender, emendar, regenerar, clamar como quem chama, como quem reivindica, como quem insiste, apesar de tudo. Em O Nascimento da Arte, Georges Bataille dá conta de que a arte,
não tendo como finalidade a produção de objetos úteis, é desvalorizada e desprezada sempre que se põe em causa ou se perde liberdade política. E a humanidade perde essa liberdade quando se vê privada do seu lugar comum no mundo, da sua dignidade, da sua identidade. Ora, a arte constitui-se enquanto possibilidade transgressiva do fazer, enquanto possibilidade sensível do pensar e do apreender o mundo. Perante a catástrofe, há mãos que tremuluzem desde a nossa infância, que nos acenam no escuro da noite. Voltando ao princípio, no dia em que nasci, segundo os fretes registados na sua agenda, o meu pai conduzia de madrugada o táxi pelas avenidas parisienses, enquanto a minha mãe se debatia comigo na maternidade. Na parte da tarde, na sua agenda, o meu pai escreveu: a menina nasceu. Ao longo de Les Mains Négatives, alguns táxis atravessam a imagem. Ter-se-á cruzado o meu pai com Marguerite Duras? Em todo o caso, o meu grito primeiro consta da sua escrita, ecoa em Les Mains Négatives. É na noite mais cerrada que se contemplam as mais ínfimas centelhas. O desastre segue o seu curso, a derrota não se pode, porém, declarar. Há indícios, acenos, singularidades, fragmentos, restos, lampejos ténues que nos abrigam à sobrevivência ativa. No meu corpo doente, em permanente sofrimento e inquietação, em permanente e inevitável combustão, nos meus erros e dilemas, na minha origem modesta e conturbada, subsiste o brilho ténue, mas bravo, da resistência política. Poder oculto do menor gesto, do menor rosto, do menor lampejo. Jorge Edi Huberman realça, em Sobrevivência dos Pirilampos, nas margens caminham inumeráveis povos sobre os quais sabemos demasiado pouco, povos pirilampos que se adentram pela noite, procurando como podem a sua liberdade de movimentos, fugindo dos holofotes do reino, fazendo o impossível para afirmarem os seus desejos, emitindo os seus próprios lampejos e dirigindo-se a outros. Marguerite Duras articula poeticamente as imagens do presente, no qual latejam os oprimidos, os explorados, os ignorados, com um fulgor que advém de sobrevivências milenares. Les Mains Négatives funciona como um operador de sobrevivência, como um derradeiro testemunho da salvação possível.